Bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21 e agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo, com carinho, toda semana para você. Fala galera, aqui é a Flor e esse é mais um episódio do Love the Problem. E o episódio de hoje eu queria falar com um negócio aí que acho que a maior parte de quem tá ouvindo a gente já viveu. Sabe quando vocês estão lá no time de vocês, tá tudo lindo, todo mundo concorda, ninguém discute, todo mundo sorri. Conflito? Vixe, conflito a gente nem vê por aqui. Pois então, meu povo, pode ser que vocês não estejam num lugar tão sonho assim quanto vocês estão pensando e estejam vivendo alguma coisa parecida com uma harmonia artificial. Enfim, é sobre isso que a gente vai falar hoje e por isso, para isso, trouxe Andressa Chiara, saudades inclusive que eu estava de gravar com você. Por favor, Chu, se apresenta para quem tá ouvindo a gente. Boa, gente, é um prazer estar aqui com vocês como sempre. Eu já sou, praticamente um ativo imobilizado do Love the Problem. Eu já vim para vários episódios e é o meu podcast favorito, é um prazer estar aqui. Meu nome é Andressa Chiara e eu trabalho na Nowhere, trabalho na K21 dando treinamentos também, na Nowhere dando consultoria e eu também sou mentora de líderes, também faço alguns trabalhos fora K21 e Nowhere para ajudar pessoas a evoluírem, a buscarem novos momentos de carreira e também melhorar a forma como a gente lidera pessoas. Gosto muito de estratégia, gosto muito de comportamento humano e o tema que a gente vai falar hoje tem tudo a ver com isso. Então, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, Chu, por ter aceitado o convite. Galera, é o seguinte, antes da gente começar a falar e se aprofundar no assunto, vamos nivelar aqui nosso conhecimento e falar um pouquinho, Chu, para quem tá ouvindo, o que é a harmonia artificial? O que se parece isso? Boa. A harmonia artificial é um termo que foi cunhado pelo Patrick Lencioni num livro chamado, eu vou falar a tradução que eu acho correta, tá? E não a tradução que foi feita, porque eu tenho muita implicância com essa tradução. Chama as 5 disfunções de um time. Em inglês é The 5 Dysfunctions of a Team e em português ficou os 5 desafios das equipes, que eu acho que não faz o menor sentido dado a parada original. Eu acho que eles quiseram suavizar, E quando eles falam, dos 5 desafios das equipes, a gente pode passar aqui pela pirâmide, uma pirâmide que a base é a ausência de confiança, e essa ausência de confiança, ela vai causando uma série de consequências, e isso tem inclusive um assessment que dá pra fazer com os times, dá pra fazer, e quando eu falo de time aqui, eu não tô falando de time que executa necessariamente, inclusive o time que está no livro, que a história, a parábola do livro conta, é um time de executivos, Então, é um livro excepcional para quem quer entender cultura voltada para resultado. Ele é, super pragmático e é um termo, a harmonia artificial é um termo que gera um impacto muito grande porque ele coloca um holofote num problema que tem quase todas as empresas e gera muita perda, que é você que parece que tá tudo bem, você age como se as coisas estivessem sob controle, mas por debaixo dos panos, ou tá todo mundo desesperado, ou tá todo mundo pistola, ou tem problema acontecendo e não tá vindo pra luz, e isso é uma forma muito rápida que a gente tem de destruir o valor que a empresa gera e destruir as relações entre as pessoas. E aí eu acho que vale a pena eu contar um caso. Há uns anos atrás, eu tava fazendo consultoria pela Nowhere, numa empresa e num cliente nosso. E eu tinha recebido um briefing sobre ajudar 3 times a trabalhar a visão deles de propósito, de entrega de valor e a própria estratégia, o que eles estão priorizando, o que eles estão entendendo que é o valor entregue para as áreas de negócio e para o cliente final. E o briefing que eu recebi desses 3 times era o seguinte: tem um time que é muito bom. Eles trabalham bem, eles resolvem, resolvem os problemas entre eles e tal. Tem um time que é muito ruim, são os causadores de problema. E tem um time que é o meio termo, que é o picolé de chuchu, não tá nem pra um lado nem pro outro. E aí, quando eu fui fazer a facilitação, tinha realmente um time que cada dinâmica que eu passava, cada trabalho que eu passava, eles resolviam rápido, eles, traziam solução, eles terminavam antes do tempo e chegavam num lugar muito bom. Digamos que esse time seja o time A. Tinha o time B, que era o picolé de chuchu mesmo, não fede nem cheira. E tinha o time C, que
Cara, todas as coisas que eu passava de dinâmica, eles não conseguiam chegar no resultado. Eles eram o maior time, eles tinham muita gente. Os outros times tinham, 5, 8, e esse tinha 13 pessoas. Então era muito difícil, eles não chegavam em consenso, eles ficavam brincando o tempo todo e não resolviam as coisas que precisavam ser resolvidas. E em termos de performance, eles estavam muito aquém. Só que quando eu fui olhar o briefing, eu fui olhar quem era o time bom, time ruim, etc. No briefing tava que o time A, que tava terminando tudo antes, era o time problema. E que o time C, que era o time que tava demorando pra resolver os problemas quando resolvia, era o time bom. E aí eu chamei a pessoa que contratou, numa das pausas que a gente teve, e falei assim: eu acho que eu anotei errado no briefing. Me ajuda. Me ajuda a entender. Porque eu anoto os nomes das pessoas e tal. Então, assim, não tava batendo. Aí eu falei, cara, esse time A, que é o time que você disse que era o problema, é o time que resolve tudo. Como é que é a performance deles no dia a dia? Ele realmente é o time pior? É, porque eles causam muito problema. Toda vez que tem um problema, eles gritam, eles xingam, eles resolvem, envolvem todo mundo, aí vira uma bagunça, e aí, pra resolver, eles conectam com muita gente, sabe? E aí, dá muita dor de cabeça. Aí eu já comecei a achar aquilo estranho. E aí eu falei, e o time C, que era pra ser o time bom? Esse time não tá conseguindo terminar as tarefas, eles não chegam em consenso, eles não levantam os problemas, eles não falam de métrica, entendeu? E aí a pessoa falou assim, não, esse time é bom porque eles se dão super bem, eles saem pra churrasco no fim de semana. Aí eu falei, tá, mas eles entregam? Aí ele parou, não, mas o problema é que o projeto deles é muito difícil. Aí eu... Será? Sei. E aí eu comecei a entender que, de fato, assim, eles eram muito competentes em dar justificativas, mas eles não resolviam os problemas que surgiam. E eles não queriam entrar em conflito. E o que era interessante é que, assim, não eram mais pessoas. Não eram maus profissionais. E esse é um ponto crucial, porque quando a gente fala de resultado, a tendência é as pessoas acharem que a gente tá falando que o profissional é ruim. Mas você não é uma ilha, certo? Certo. Você não consegue entregar valor 100% sozinho. Então, se você não trabalha as relações entre as pessoas para que elas juntas consigam resolver o problema, você pode ter os melhores profissionais do universo que não conseguem trabalhar juntos. Analogia com um time de futebol, que eu não gosto de futebol, mas assim, meu marido é viciado, ele é um flamenguista doente, então vira e mexe eu acabo absorvendo por osmose. Se você tiver um time de craques, isso não faz com que você tenha um time bom. Porque se eles não sabem jogar juntos, o que adianta? É a mesma coisa. Ô Chu, mas como que a gente consegue... Eu entendi que uma das grandes... A ponte que tá entre o ambiente saudável e um ambiente de harmonia artificial, por assim dizer, eu diria que é o resultado. Mas existem outras formas da gente identificar, porque eu acho que pode ser que a gente tenha acabado de plantar uma pulga nas pessoas que estão ouvindo, do tipo... Gente, será que aqui o que tá rolando é harmonia artificial? Não, de fato tá tudo bem, é um ambiente saudável mesmo? Como a gente diferencia? São duas verticais, assim, que eu sempre olho, tá? A primeira é, a gente tá conseguindo entregar valor? Porque a primeira coisa que sofre quando a gente tem harmonia artificial é que os problemas não são resolvidos, certo? Então, eu vou pegar aqui, eu acho que para responder essa pergunta, vale a gente falar as etapas da pirâmide, né? Porque aí a gente consegue falar um pouquinho de cada uma delas e de como é que a gente identifica e tal. Mas respondendo sobre os dois pilares, um pilar é resultado, se os problemas estão sendo resolvidos, se o resultado está vindo. E o segundo ponto é se a gente está moendo as pessoas. E aí, geralmente, é turnover, absenteísmo. Se a gente olhar resultado e as métricas de saúde das pessoas, e elas estiverem boas, provavelmente a harmonia artificial não está acontecendo. Agora, se você não está entregando resultado, ou se você está entregando resultado mais à custa das pessoas, provavelmente você tem um problema com a harmonia artificial. Então, esses são os indicadores fáceis assim. Para entender melhor como é que a gente chega na harmonia artificial, a gente passa por toda a pirâmide. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é que no topo da pirâmide é como se fosse um iceberg. A ponta do iceberg é falta de atenção a resultados, que é esse sintoma que eu tô trazendo aqui. Que a gente vê logo de cara quando chega. É a primeira coisa. O ponteiro não tá mexendo, certo? A gente não tá conseguindo entregar valor, o cliente tá insatisfeito, a gente tá perdendo venda. Todas essas métricas, elas vão dizer pra gente que é onde a fumaça há fogo, sabe? Então, é a fumaça. E quando a gente fala de alta gestão, né, os altos executivos, eles só olham pra isso. Então, se você é um alto executivo, se você é um executivo que tá olhando para resultado, esse é um ótimo ponto para você ficar atento. Se você tá observando que o resultado não tá chegando e que você tá fazendo um investimento em time, em comprar soluções, em montar um
uma equipe de, né, estrelas, de pessoas que são muito boas, ou então aumentar os seus times e o resultado proporcionalmente não tá vindo, esse é um ótimo sinal para você entender se isso tá acontecendo com você. Só que qual é o problema? É a ponta de um iceberg. Então, a falta de atenção aos resultados é a última coisa que acontece. E aí a gente tem que ir lá pra base e entender o motivo. A primeira coisa que acontece, e aí é legal a gente pensar em modelo de Tuckman, aqui também é um modelo legal pra gente usar, e aí vai a galera gritar, modelo de Tuckman não funciona, tá errado, é pseudociência, blá blá blá. Ok, tá, gente, mas aí eu vou citar o George P. Box, que fala que todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis, beleza? Beleza, então tá bom. Então, esse é o modelo útil. A gente sabe que no momento em que... vou falar... Eu sei que o modelo de Tuckman tem 5 etapas, mas eu vou falar das 4, porque pra efeito do que a gente vai falar aqui, as 4 funcionam. O primeiro estágio é o estágio de forming, que é o estágio de formação. O que é a formação? Você chegou no time, você tá descobrindo onde é o banheiro. Eu não conheço a Flor não me conhece. Inclusive, quando a gente começou a trabalhar junto, teve um monte de atrito. Você lembra? Verdade. Então, assim, saiu faísca pra tudo quanto foi lado. Então, assim, quando a gente começou a trabalhar junta, os primeiros dias era só amor. A gente tava, ai, tudo bem, não sei o quê. E aí você é educada, né? Você não sabe como é que a pessoa vai reagir, então você meio que tá se adaptando. E isso é o estágio de forming. Em seguida, vai surgir um primeiro desafio. Essa é a hora em que você começa a entrar no estágio de storming, que é a tempestade, que é onde sai a faísca. Geralmente, quando isso começa a acontecer, o que o líder faz? Ele bota um pano quente e fala, deixa disso, separa as pessoas, não deixa brigar. E essa é a pior coisa que o líder pode fazer. Por quê? Porque quando eu e a Flor começamos a nos estranhar e saiu faísca, isso criou oportunidade pra gente se resolver e criar acordos. Perfeito. E aí, quando a gente criou acordos, a gente começou a trabalhar bem, e aí a gente foi pro estágio de norming, né, de normatividade, e depois para um estágio de alta performance, certo? E aí a gente tem os 4 estágios do Tuckman. Você acaba suprimindo, né, Chu, o que pode ser resolvido, né? Isso. Então, você meio que abafa o conflito, porque conflito é ruim. E o que você aprende quando você começa a estudar harmonia artificial é que conflito é a melhor coisa que você tem. Desde que seja conflito de fato e não confronto. Conflito é sobre resolver um problema, confronto é sobre ter razão. Quando você tem um conflito e não resolve, ele vira um confronto. E aí fica muito mais difícil de resolver. Então, beleza. Então, a primeira coisa, a base da pirâmide, é justamente esse estágio de forming, que é a ausência de confiança. Porque eu não conheço a Flor não me conhece, eu posso ser vulnerável com ela? Eu não sei lá o que ela vai fazer com essa informação. Então, o comportamento que geralmente acontece nesse cenário é um comportamento de invulnerabilidade. Eu não vou ser vulnerável na frente da Flor. Ela não vai ser vulnerável comigo. Geralmente, o que dá o disparo pra gente ter uma oportunidade de ser vulnerável é um primeiro problema que vai gerar um conflito. Não, e aí, quando a gente tá falando dessa parte de não ser vulnerável, que reforça, né, aquela questão do que eu falei lá em cima, a Chu falou também, ai, tá tudo bem, tá tudo lindo, porque se não há problema, não há o que ser feito, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Então, contribui e reforça, né, a harmonia artificial nesse nível da ausência de confiança. Eu não confio, eu não vou falar, se eu não falo é porque não existe problema, se não há problema, tá tudo bem. Então, só que não. Só que não. E aí você tá trazendo o próximo ponto, que é o seguinte. Tô sendo invulnerável. E aí quando surge um problema, eu vou conflitar? Sem saber como é que a Flor vai reagir? Não vou. Eu vou dizer que tá tudo bem. E aí eu crio a harmonia artificial. É quase que o processo natural do ser humano de proteção, né? Deixa eu me fechar na minha conchinha, porque eu vou ter que me proteger de algo que sabe lá o que vai ser, que vai vir, né? Autoproteção. E aí, se você é uma liderança, o que você tem que fazer nesse cenário? Você tem que criar conflito saudável. Mas como? O que dá, assim, então, que dá uma dor de cabeça gigante. Vamos lá, vamos pegar o nosso exemplo. Quando a gente estava trabalhando junto, você estava num cenário com um cliente, né? A gente estava no mesmo cliente e você trouxe pra mim um problema de, cara, eu queria protagonizar mais. Você trouxe um problema. E aí, o que eu fiz? Você lembra? A gente combinou o jogo pra poder dar mais espaço. A gente pegou e sentou e falou, beleza, então onde você se sente confortável pra fazer sozinha e onde você não se sente confortável pra fazer sozinha? Vamos alinhar o jogo? Certo? Então você trouxe um conflito, a gente, em vez de fugir desse conflito, a gente resolveu o conflito. O que a gente poderia ter feito e que teria dado pau?
Eu poderia ter virado pra você e falado, então vai lá, faz tudo. Não é isso que você quer? Não é isso que você quer? Por quê? Porque quando você trouxe aquilo, quando você trouxe eu quero protagonizar mais, eu fiquei com medo. Como é que eu reajo a esse medo? Se eu reajo a esse medo querendo validar, querendo ter razão, do tipo, eu tenho razão de ter medo. Ela agora vai ver. Eu não trago pra você quais são as minhas preocupações. Eu omito as minhas preocupações e falo, vai lá. E tipo, bato palma se você se ferrar, entendeu? Mais uma vez, reforça a harmonia artificial, porque é como se aquilo não existisse, né? Exato, e aí você cria cada vez uma situação de desconfiança maior. O que a gente fez de diferente naquele cenário foi que eu fui vulnerável. Eu virei, você trouxe que queria protagonizar, então você foi vulnerável primeiro, e aí eu virei e falei, beleza, você quer protagonizar? Eu só quero me sentir segura. Vamos combinar aqui? Você me diz onde você se sente segura pra andar, pra fazer, e eu vou pegar o que você não se sente segura pra fazer, e tá tudo bem. Outra coisa que a gente combinou, se você vai lembrar, era uma dinâmica, né? Eu falei assim, vamos fazer um sinal que se você não se sentir segura, mesmo tendo dito que estava segura antes, se acontecer alguma coisa imprevista, a gente faz esse sinal e eu pego. Não tem problema nenhum. Sim, perfeito. Então, isso foi as duas sendo vulneráveis. De dizer, o que eu quero, onde é que eu tô insegura, qual é o meu medo, entendeu? E deu certo. Sim, deu certo. Olhando para essa questão do que você já viu aí, você já passou por muitos lugares, já interagiu com muitas pessoas, esse medo do conflito, ele nasce onde normalmente nas pessoas? Eu fico aqui pensando, por que será que a gente tem esse medo de entrar no conflito, de passar por esse processo? Então, o ser humano, ele abomina mudança. Por quê? Porque mudança significa incerteza, incerteza significa posso morrer. Entendeu? A nossa espécie, o nosso cérebro, inclusive, ele é um grande simulador de soluções a situações de risco. Tanto que você quer motivar alguém, você bota um medo na pessoa. Então, assim, não é que a pessoa que tem que gera essa harmonia artificial, que tem essa desconfiança, ela tá errada. A gente não consegue virar para as pessoas e falar, cara, você tá com a cultura errada, não age assim. Você tá pedindo pra ela não ser humana, certo? O que você tem que fazer? Você tem que estar o tempo todo, conscientemente, lutando contra a natureza do seu ser humano, que é querer manter as coisas como elas são e querer manter as coisas seguras. É muito fácil a gente cair nesse padrão, porque ele é o nosso padrão natural que fez a gente sobreviver como espécie. E aí eu queria seguir com os pedaços da pirâmide, porque aí a gente vai começar, inclusive, a entender o que acontece se isso não é tratado e continua não sendo tratado. Então, a gente falou de ausência de confiança, que é o que está na base da pirâmide, e do comportamento que é gerado na ausência de confiança, que é a invulnerabilidade. A gente falou que se a gente não, no momento em que surge um desafio, se a gente não conflita saudável, o que começa a ser criado é um medo de conflito, e esse medo de conflito gera harmonia artificial. Se você não tratar isso, o próximo passo é falta de comprometimento. E aí agora eu vou dar exemplos. Vamos lá. Vocês já tiveram num cenário, numa situação onde vocês fizeram uma reunião com um monte de gente e falaram, galera, vamos alinhar aqui o que vai ser feito. E aí vocês falaram, vai ser feito isso. Imagina o seguinte, galera, vamos combinar o jogo. Essa parede aqui vai ser pintada de azul. Tudo bem? Tudo bem. Então, toma aqui um pincel pra cada um. Tá aqui o balde de tinta, vou sair. Quando eu voltar, parede azul. Tudo bem? Tudo bem. Você vira as costas e a galera tá assim, mas eu acho que a parede tinha que ser laranja. Eu acho que eu vou pintar a parede de laranja. Não, mas ele disse que era azul. Não, mas a laranja vai ser melhor. E aí começa esse disse-me-disse. E aí quando você chega, metade da parede tá azul, metade tá laranja, metade tá de outra cor. E aí você fala, cara, o que aconteceu? E você como líder fica assim, gente, eu alinhei. As pessoas são loucas. Eu alinhei. E às vezes você pergunta assim, tem alguma dúvida? Tem alguma objeção? Vocês têm alguma coisa contra azul? Sei lá, entendeu? Você faz essas perguntas. Mas não. E a galera diz que não. Todo mundo bem. Por quê? Por causa da harmonia artificial. Toda vez que a gente, e isso vale pra qualquer ser humano, toda vez que a gente sente que a gente não foi ouvido e que a gente não deu uma contribuição, naturalmente o nosso cérebro invalida aquilo. E aí você vira à esquerda em Albuquerque e faz outra coisa. E aí isso gera uma falta de comprometimento. Por quê? Porque você não concordou com aquilo. Você não tá comprado com aquilo. Então você não tá comprometido com aquilo. E o comportamento que você observa é o de ambiguidade. Cada pessoa tá falando uma coisa diferente. Eu saí agora de uma reunião sobre isso. Basicamente, tem um cliente nosso que tá fazendo uma grande virada de sistema. Infelizmente, eles não estão trabalhando com testes automatizados, para o meu desespero. E o que tá acontecendo é,
eles estão botando um sistema novo em produção pela primeira vez. O que a gente combinou? Gente, o sistema não existia. Ele está passando a existir. Então, a gente não vai fazer processo de gestão de mudança, que geralmente se chama GMUD. Aí você faz um papel explicando o que você vai mudar no sistema, aí vai para um comitê, você defende. É um processão. Esse processo geralmente é para proteger o sistema, porque o sistema está estável e o que você está introduzindo uma mudança que pode instabilizar o sistema. Só que o sistema não existia. Não faz sentido. Entendeu? A gente está estabilizando. Não tá mudando, tá nascendo, né? Exato. E aí, a gente combinou o seguinte. Gente, durante o período de babysitting, né? Tipo, a gente botou o sistema no ar na segunda-feira. Essa semana, a gente tá a semana inteira estabilizando o bendito do sistema. Não vai ter GMUD, porque a gente tá estabilizando o sistema. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aí agora me chamou uma pessoa, Andressa, estou desesperada. O que tá acontecendo? Fui chamado porque agora tem um pedido pra gente fazer GMUD pra cada mudança. Eu falei, não. Tipo, a gente acabou de olhar, entendeu? É isso. Isso é ambiguidade. Você vira as costas, cada pessoa tá falando uma coisa diferente. Por quê? Eu ia falar exatamente isso. Por quê, né? A gente tá falando de um lugar onde não tem a segurança para ser vulnerável. Vai subindo o degrauzinho, né? Exato. É como se fosse juros compostos, sabe? Exatamente. É isso. E aí você chegou na falta de comprometimento e, portanto, ambiguidade. Se você não tratar esse BO, o que vai acontecer? O próximo passo é evitação de responsabilidade. Então vai dar um problema. Então vamos pegar esse exemplo que eu acabei de citar. Digamos que a galera insista em ter a bendita da GMUD. O que vai acontecer? Qual é a consequência? Vai ter um erro problemático no sistema, a galera está em produção, está usando, e aí a gente não vai conseguir consertar o erro rápido, porque a GMUD está inclusive, gente, parênteses, né? Conversando com a pessoa que estava desesperada, eu perguntei pra ele que ele falou, você conhece o processo de GMUD? Meu filho, eu estava lá, no início era o caos, nem tinha teste automatizado, e aí veio a internet, sabe? E eu sempre chamei GMUD, eu e meu time, a gente chamava GMUD de Gertrude, que é um apelido que a gente deu pra uma pomba, e a gente falava, a gente bota o pendrive, prega ele na pomba, solta a pomba, e a pomba vai até o servidor, entendeu? Então, a gente chamava GMUD de Gertrude por causa disso. Então, nesse cenário, o que vai acontecer? Esse erro, que não vai conseguir ser consertado a tempo se a gente fizer todo o processo de GMUD em vez de estabilizar o sistema primeiro, esse erro ele vai gerar uma perda para a empresa. E quando ele gerar essa perda para a empresa, a galera vai procurar culpado. E aí vai virar aquele barata voa de, não, mas eu não fui, eu falei que não era para ter GMUD, aí o outro falou, mas eu falei que era para ter GMUD e vocês não falaram nada, e vai começar isso. E essa é a próxima etapa, essa evitação de responsabilidade, tipo, comigo não tá. E quando você tem essa evitação de responsabilidade, o comportamento, a consequência que você vê é que as pessoas, elas baixam os padrões de qualidade. O que elas entendem que é o mínimo necessário de qualidade para as coisas rodarem, vai pro saco. Porque como ninguém é responsável, pode estar uma bosta e não é problema meu. E aí, geralmente, o que acontece é que as pessoas falam assim, pô, a gente tá com vários problemas de qualidade no nosso produto. Por que será? E a gente existe, olhando assim para esses níveis que a gente tá passando, né, dessa pirâmide, nesse lugar já um pouco mais... Tô pensando aqui que palavra que mais crítico, talvez. Existe algo que a gente possa fazer com a falta? Tem, mas deixa eu ir pro último item, aí a gente volta e vai falando bom. Um por um do que a gente pode fazer. Combinado. Vamos lá, o último item é falta de atenção a resultados. Quando a gente tem falta de atenção a resultados, a gente já falou um pouquinho disso antes, as métricas começam a cagar e tal, e geralmente é isso que os executivos enxergam, é só a ponta do iceberg. E o comportamento que você começa a ver é um comportamento de status e ego. Por quê? Porque pessoas sempre estão motivadas. Eu acho muito engraçado quando os líderes falam assim, não, porque a gente tem que aprender a gerar motivação. Querido, você não precisa aprender a gerar motivação, você tem que aprender a direcionar a motivação. A motivação sempre tá lá. O problema é que às vezes ela tá direcionada para algo que você não quer. E quando... existem duas opções de direcionamento de motivação. Você pode ter um direcionamento de motivação para bem-estar coletivo, para resultado global da empresa, para o impacto que a gente quer gerar. Na ausência disso, as pessoas vão se motivar pelo quê? Por status e ego. Pelo interesse delas, né? O que é bom para elas. Não existe vácuo de motivação. Ou você tá motivando a pessoa para ela olhar
para a empresa, para o resultado, para o cliente, para o impacto que a gente gera, ou, na ausência dessa motivação direcionada, ela vai se motivar pelo que interessa para ela como indivíduo. E aí ela vai começar a mostrar os comportamentos de acordo. Fez sentido? Total, eu acho que eu tô processando também. A gente já falou sobre isso, já li, etc e tal, mas tô ainda processando como parece, talvez, quase que previsível a coisa, né? É extremamente previsível. O comportamento humano, ele é ridículo. Quando você tem auto-reconhecimento de padrões, é uma sina. Eu falo que é viver a síndrome de Cassandra, né? Porque você vê a mesma coisa acontecendo em vários lugares diferentes. E aí você chega lá e fala, gente, vai acontecer isso, isso, isso. E a pessoa, você não conhece a gente? Nós somos diferentões. O nosso caso é muito especial. E você lá olhando, falando, beleza, você vai tropeçar bem aqui, ó. 1, 3, 2, 1... Pum, tropeçou, ó, viu? Entendeu? Então, eles são padrões que se repetem com muita frequência. Só muda de endereço. E a gente tá vendo, né? Às vezes a gente não quer ver. Por quê? Porque tá em harmonia artificial, né? É uma bola de neve, é um ciclo vicioso, a coisa toda. E o que a gente faz? O que a gente faz? Vamos lá. Então, primeira coisa que você tem que fazer, e o assessment que tem no final do livro, ele ajuda você a identificar onde é que tá o maior problema nesse momento, porque à medida que o seu time vai ficando problemático, tem horas que ele se apoia mais numa disfunção, tem horas que ele apoia mais na outra disfunção, e assim, mundo ideal, onde você não tem nenhuma urgência, você começa da ausência de confiança e vai subindo. Mas nem sempre isso é possível. Às vezes você tem um BO gigante para resolver. Então, se você roda o assessment e você descobre que o seu time, por exemplo, tá com um problemaço em falta de comprometimento, o que você precisa fazer é promover clareza e o buy-in, por exemplo, que é fazer as pessoas discordarem e depois se comprometerem. E aí você, como líder, tem que fazer isso na sua facilitação, sabe? Você tem que criar espaço para forçar isso, forçar a mão mesmo. Então eu vou um a um, né? O que a gente faz em cada cenário. Então, na base da pirâmide, mundo ideal, você começa aí. Se você é um líder e você tá vendo que o seu time não tem uma relação de confiança entre os membros, você dá o exemplo. Você erra e fala que errou. Você traz a sua preocupação, a sua vulnerabilidade. E você convida o tempo todo as pessoas a fazerem o mesmo. Quando elas fazem, mesmo que elas mostrem uma vulnerabilidade, aspas, boba, você reforça, você elogia, você valoriza. Porque aí, naturalmente, as pessoas vão começar a repetir esse comportamento. Uma das coisas legais da liderança é que o efeito da liderança, o efeito do comportamento da liderança é sempre exponencial. Tipo, pro bem e pro mal. Se você age de uma forma positiva, isso meio que viraliza. Se você age de uma forma negativa, isso vai viralizar também. Então, para ausência de confiança, geralmente, esse é um bom caminho. A gente tá falando agora muito de um papel de liderança, mas eu acho que é importante dizer que é sobre, independente do papel que cada um de nós tá, a gente tomar consciência disso e também fazer a nossa parte, né? Porque acaba que, pra não ficar parecendo que é algo, não sou eu, isso não sou eu que vou resolver, deixa pra lá, né? Perfeito. O ponto é, se você é um liderado e você quer ajudar a resolver, você ser um exemplo super ajuda. Mas é importante você saber que enquanto o seu líder estiver dando um exemplo ruim, o seu exemplo vai bater no teto. Então, talvez o primeiro passo é você combinar esse jogo com o seu líder. Boa. Pra você não desperdiçar o seu esforço. No mínimo, o líder tem que ecoar o que você tá fazendo. Porque isso é uma coisa que gera muita frustração. Muitas pessoas que leem as 5 disfunções de um time e são liderados, aí vão cheios de fome, assim, vou mudar tudo, uhul! E aí, começa a bater no teto por causa disso. Porque a gente precisa comprar os líderes com essa ideia. No mínimo, pra eles não atrapalharem. Entendeu? Temos que levar isso sempre em consideração. Segunda disfunção, né? O medo de conflito que gera a harmonia artificial. O que você faz? Você cria conflito saudável. Então, por exemplo, você olha e vê que uma pessoa está desconfortável, ou pelo menos que ela deveria estar desconfortável. Então, por exemplo, você tá vendo que vai ser necessário fazer uma mudança na função de alguém e tal. Em vez de você só comunicar, você vira pra essa pessoa e fala, cara, a gente tá pensando nisso aqui. O que pode dar de errado? E aí a pessoa, ela vai virar e falar assim, peraí, a demanda que essa pessoa tá fazendo é diferente. E aí a pessoa vai começar a falar tudo que pode dar errado. Porque ela vai se sentir validada pra trazer. E aí você monta, nessa hora, tipo, vamos fazer um toró de palpite aqui, né, um brainstorming, pra entender como é que a gente sana essas preocupações, ou trata, ou não trata, entendeu? Então, na prática, você tá facilitando um conflito saudável. Estimular o que pode não ter caído bem ali, né?
todos os conflitos que estão silenciosos. Tudo que as pessoas podem não estar dizendo ou nem estar pensando. Porque pode acontecer isso também. A pessoa tá tão acostumada a receber as informações meio que top-down que ela só absorve, mas na hora de executar, ela para e pensa. E aí vem o conflito, só que ela não traz. Então você quer adiantar esse conflito. Ou então, por exemplo, não deu pra adiantar, a pessoa não levantou. Legal. Quando ela vai executar, você pode observar ela executando e falar assim, me diz o que deu errado. Me diz o que poderia ser melhor. Entendeu? E aí você tá cutucando ela pra ela conflitar. É isso que você tá fazendo? Então, tem um trabalho muito forte aqui, muito consciente, de lutar contra a cultura. Uma cultura que é tóxica. Se você identificou que você tá com essa cultura tóxica, você precisa ativamente lutar contra ela. Vou dar o exemplo de racismo, né? A gente sabe que existe racismo estrutural. Adianta eu não ser racista? Não, eu tenho que ser antirracista. É a mesma lógica. Certo? Entendi. Então, não adianta eu ser pró-conflito. Eu tenho que viabilizar o conflito saudável, entendeu? Eu tenho que fazer ele acontecer. Perfeito. É protagonismo meu, entendeu? Tem que puxar pra mim a responsabilidade disso. Então esse foi o segundo. O terceiro, que é a ausência de comprometimento e que gera ambiguidade, é o que a gente estava falando antes, que o que eu faço nessa hora é não só dar clareza, mas gerar o buy-in, fazer as discordâncias acontecerem e fazer acordos que deixem claros os limites. Exemplo. O nosso exemplo. Se a gente, eu não quero que você entre num cenário onde você não domina um assunto. Esse aqui você super domina, esse aqui você não domina tanto. Se você não domina tanto e você quer falar ele, a gente tem que combinar o jogo pra, se você se sentir insegura no meio, você me chamar. Então, você tem que não só garantir que esse buy-in aconteça, esse acordo, mas durante o processo, você tem que deixar claro qual é o sinalizador. De, para, o que aconteceu? E depois também virar e falar, e aí? Foi bom? Foi ruim? Foi tranquilo? Por quê? Porque isso cria na pessoa o espaço para essa pessoa falar, então eu não preciso dizer de partida tudo o que eu preciso. Eu posso, ao longo do tempo, ir me adequando junto com a pessoa. Então eu posso me comprometer com uma coisa quando eu não tenho, por exemplo, 100% de todas as informações do universo. Que poucas vezes isso vai acontecer, né? A gente acaba se privando porque acha que tem que estar com o pacote cheio, e não é bem isso. Exato. Então, por exemplo, esse exemplo do cliente que eu tô trabalhando agora. A gente tá num período de babysitting. O que estava acontecendo? Eles estavam super focados no cliente. Então, surgiu um problema, eles corrigem. Surgiu um problema, eles corrigem. Aí eu levantei a mão e falei, galera, peraí, deixa eu só entender uma coisa. Quantos problemas estão sendo levantados por dia e quantos estão sendo resolvidos? Por que eu preciso saber disso? Porque na sexta-feira, em tese, acabou o babysitting. Então, se chegar na sexta-feira e ainda estão surgindo 10 problemas por dia, faz sentido acabar o babysitting? Talvez não. Então, isso é um exemplo onde tem uma ambiguidade e eu fui lá, peguei a ambiguidade, botei um holofote nela e falei, precisamos esclarecer isso aqui. Qual é a nota de corte? Como é que a gente vai tomar essa decisão? E aí a galera começou a medir. Porque na sexta-feira, a gente vai olhar para a métrica e vai falar assim, e aí, estamos seguros? Vai passar a ter Gmood a partir de semana que vem? É essa a lógica. Então essa é a parte da falta de comprometimento. A próxima é a evitação de responsabilidade. O que ela gera é baixos padrões de qualidade. Como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso com métrica, acordo de time e pressão de pares. Então, eu quero, por exemplo, que a gente tenha clareza de onde é que o time quer chegar. O que é resultado pra gente? O que não é aceitável? E, naturalmente, o que vai acontecer é que quando uma pessoa tá prejudicando o rolê, as outras pessoas vão virar pra ela e vão dar feedback. Por quê? Porque agora eu tenho uma clareza do que tá certo, o que tá errado, o que é bom, o que é ruim. De novo, esse exemplo da subida pra produção, né? Se ainda tá entrando muito erro, a galera vai começar a ficar irritada, desde que elas estejam controlando o número, entendeu? Se a gente virar e falar assim, na sexta-feira, se a gente estiver abrindo ainda 10 problemas por dia, isso quer dizer que a gente não pode acabar o babysitting. E aí, o que vai acontecer? A galera vai começar a se perguntar do tipo, mas por que a gente ainda tá abrindo 10 problemas por dia? Onde é que a gente falhou? Então, naturalmente, essas discussões começam a acontecer. Por quê? Porque eu dei um target pra eles. Eu falei, cara, 10 não é aceitável. Então, estabelecer de forma clara e explícita o que está sendo buscado e qual é o mínimo aceitável, porque daí você consegue controlar a queda de padrão, né? Vai ficar, isso. Pelo menos, vai ficar nítido que aquilo está acontecendo,
E aí, no que fica visível, começa a pressão de pares. Porque toda vez que a gente torna algo visível e esse algo é negativo, a nossa tendência é virar pro lado e falar, por que isso tá acontecendo? E aí, naturalmente, a gente vai ter peraí, mas você não tá contribuindo com esse número. Como é que, e mesmo que você faça isso de forma positiva, você vai fazer assim, cara, eu tô vendo que tem vários erros sendo abertos na sua parte. Como é que a gente resolve? Você quer que eu te ajude a revisar tudo? Então, você pode ser propositivo, você pode ser positivo, você não precisa culpar a pessoa, mas essa pressão de pares, ela é positiva, ela é algo que vai ajudar você a voltar a ter responsabilidade. Certo. Porque as pessoas não querem se sentir expostas, basicamente. E aí, o último item é a falta de atenção a resultados, que gera o comportamento de status e ego. E o que a gente precisa aqui é mudar o foco dos times, das pessoas que estão trabalhando, de visão local para resultados sistêmicos. Porque mesmo no anterior, existe um pouco de visão local, quantos erros estão sendo abertos, certo? E quando a gente olha mais para um impacto sistêmico, a gente está falando, tá, mas e para o negócio, e para o cliente? Para onde a gente está olhando? O que é sucesso para a gente? Porque aí você vai oferecer uma alternativa ao status e ego em relação à motivação da pessoa. Então, conectar o trabalho que está sendo feito e os resultados que ele gera com a perspectiva da empresa como um todo, não só do que faz ele. Isso, e cobrar os resultados sistêmicos. Uhum. Do não adianta você me entregar 800 petecas por dia se elas não são vendidas. Entendi. E aí a pessoa vai falar, tá, então não adianta eu só produzir as petecas, eu tenho que falar com a galera de vendas pra entender se a peteca que eu tô produzindo, ela sai. Você começa a dar esse tipo de visão sistêmica. Existe, mais uma vez, muito com base na sua vivência, experiência, você acredita que os times entram e saem dessa harmonia artificial? Ou quando sai é perene? Só pra... que eu tô tentando entender aqui, o Estado, né? Não, olha, temos agora por um mês um time, né? Um grupo de pessoas numa harmonia artificial. Conseguimos remediar, voltou. Não, mas se deixar a peteca cair, o negócio volta pra... Como que funciona normalmente? Tá. Depende do grupo, do tamanho do grupo, geralmente, né? A gente tem aquele número de Dunbar, que são 150 pessoas, mais do que isso, ninguém consegue, mais do que 150 pessoas é um grupo que o nosso cérebro social não tem facilidade para processar. E aí você começa a desumanizar as outras pessoas. Até 150 pessoas, você enxerga as pessoas como seres humanos. Mais de 150 pessoas, você tende a desumanizar. Você não sabia disso? É muito legal. Não, eu tô isso faz muito sentido. Muito sentido. Muito sentido da forma... Gente, vou contar um caso aqui muito rápido e aleatório. Fez muito sentido. Eu imaginei, associei diretamente a um cruzeiro. Eu fiz um cruzeiro esses tempos, de poucos dias, assim, e foi impressionante como as pessoas se transformaram quando elas começaram a ficar num volume maior. De falar, gente, o que aconteceu aqui? Nossa, foi um clique na hora que você falou. O número de Dunbar é um negócio muito... Eu tô comendo brigadeiro, tá, gente? O número de Dunbar é um negócio muito impressionante. Porque, assim, você fala, pô, mas 150 cravado é assustador. Como o cérebro da pessoa vira. Então, assim, o conceito de tribo, por exemplo, tem a ver com isso, né? Se você consegue manter um contexto na mão de até 150 pessoas divididas em times, é mais fácil de fazer isso acontecer bem. E é mais fácil de você governar, controlar para que essa harmonia artificial não expanda. Mais do que isso, você vai precisar trabalhar em cada um desses grupos de 150 pessoas. E eles vão se formar mesmo que você não queira que eles se formem. Da mesma forma, você vai ter a formação de times meio que tribais. Então, por exemplo, aqueles times da história que eu contei no início, né, do A, B e C. Eles eram 3 tribinhos, com culturas muito diferentes. Então, o time A não tinha harmonia artificial. Eles caíam no pau. E era ótimo. E eles riam e resolviam os problemas, mas eles não eram amigos fora do trabalho. Perceba. Que é uma ilusão que as pessoas têm. As pessoas acham que pra gente não ter harmonia artificial, a gente tem que se dar bem. Isso não é verdade. Eu posso não ter nada a ver com você na vida pessoal, não saber o que você gosta e tal, mas saber conflitar com você, saber resolver problema, ver você como um ser humano, certo? E geralmente a gente usa, né, essas dinâmicas de, me conta uma curiosidade de você, pra tentar humanizar. Mas se você estiver inserido numa cultura onde não tem harmonia artificial, você às vezes nem precisa tanto esforço de humanização, porque você já tá num lugar de respeito mútuo. Você respeita a pessoa por premissa.
Você não precisa ficar lembrando que ela é um ser humano pra respeitar ela, entendeu? Tipo, já veio de fábrica naquele ambiente. Então, quanto mais harmonia artificial você tem, mais existe o risco de você, na hora que você se desentender com aquela pessoa, você vai vilanizar essa pessoa. E aí a humanização é importante, porque você tem que lembrar que aquela pessoa é um ser humano. Então, quanto menos harmonia artificial, menos você precisa ficar lançando mão de artefatos para humanização, versus quando você tem harmonia artificial, parece que tá todo mundo se dando bem, mas na verdade as pessoas se odeiam, falam mal umas das outras. Então você tem claramente essa diferença entre o que parece e o que realmente é. É mais fácil matar a harmonia artificial em pequenos grupos. Por quê? Porque quanto mais gente, menos a gente confia. Por quê? Porque menos a gente controla. Então é natural. Tipo, você falaria coisas pessoais suas para um grupo de 3 pessoas? Provavelmente sim. Mas você falaria as mesmas coisas para um grupo de 300? Não. É essa a lógica. Então isso é mais um reforço pra gente ter aqueles times com aquele que é 7 pessoas mais 2 ou menos 2, né? Que é o número ideal para um tamanho de uma célula, de um time. Margem de erro. Então, o que você tem que entender é qual é o seu desafio. Você tá olhando para que tamanho de time? Porque isso vai mudar a forma como você trata. E uma coisa que funciona muito bem é você identificar quem são as lideranças tácitas. E aí vamos falar da diferença de liderança explícita para liderança tácita. Liderança explícita é a pessoa que tem um cargo de líder. Liderança tácita é aquela pessoa que quando tem uma reunião marcada e você tem uma dor de barriga e não vai poder ir, é aquela pessoa que você confia para ir por você e tomar decisão. Isso é uma liderança tácita. Ou seja, não depende única e exclusivamente da liderança explícita das coisas acontecerem. Exatamente. Olha, eu não queria dizer, infelizmente, a gente tá caminhando pro final do episódio e acho que tá todo mundo refletindo um pouco. Meu Deus, será que tá rolando isso aqui? O que eu posso fazer de diferente? Qual que é meu papel nisso tudo? Queria pedir pra você, Chu, deixar um recado pra quem tá ouvindo a gente e talvez já tenha vivido essa questão da harmonia artificial. Tem alguma dica? O que tem aí? A gente falou várias dicas aqui, mas eu acho que a principal dica é não se conforme. Porque quando eu entrei na K21 em 1800 e Guaraná de rolha, uma das aulas que eu fiz e que me gerou muito impacto é uma aula que eu já tinha feito antes, uma certificação que eu já tinha feito antes, mas que eu fiz com o Avelar. Avelar, amo você. Você me marcou, assim, profundamente. E o Avelar, naquela aula que era de Management 3.0, ele explicou uma coisa que pra mim foi um impacto muito grande, que é o conceito de cerca elétrica invisível e tal, né? Basicamente o que ele falou foi o seguinte: você não chega numa empresa, tipo, no primeiro dia de trabalho, falando, eu vou fazer o mínimo. Ninguém faz isso. Todo mundo, quando começa o primeiro dia de trabalho, fala, não, vai ser ótimo, vai ser uma coisa diferente na minha vida, eu vou contribuir tudo que eu puder e tal. O que não quer dizer ter um ritmo que não é saudável, tá, gente? Eu tô falando sobre gerar impacto, não sobre trabalhar pra cacete, beleza? Por que então, depois de alguns meses ou alguns anos, as pessoas passam a ter uma postura de eu só trabalho aqui? E como é que a gente resgata naquela mesma pessoa quem ela foi no primeiro dia de trabalho? É muito excepcional, coisas do Avelar, né? E aí, ele virou e falou assim, o motivo pelo qual essa pessoa foi aos poucos ligando o modo eu só trabalho aqui, foi por causa das cercas elétricas invisíveis. Toda vez que ela queria resolver um problema, toda vez que ela queria gerar um conflito, veja bem, ela provavelmente bateu numa cerca elétrica invisível e alguém falou pra ela assim, não, mas você não pode falar isso aqui. Cuidado com o que você fala, cuidado com o problema que você levanta. Mas você vai fazer isso mesmo? Ou então você não devia ter feito isso. Ou então ela sofreu alguma consequência. Então, essa pessoa consistentemente, ela foi tolhida de toda a vontade dela de fazer diferença. O que a nossa função, se você tá ouvindo esse podcast, a sua função é escolher quem são as pessoas com quem você vai trabalhar para resgatar quem aquela pessoa era no primeiro dia de trabalho dela. Essa é a dica. É isso. Agora eu tô me perguntando, né, quem é a pessoa, e já tô refletindo aqui antes mesmo do episódio acabar. Espero que vocês também estejam refletindo. Chu, muito obrigada mais uma vez pela participação e vejo você muito em breve para um próximo episódio. Valeu, galera. Até mais. Obrigada, Florzinha. Beijo para todo mundo.
Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.